Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, a comunhão, a alegria de Jesus e a paz do Espírito Santo esteja aí com você, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, no metrô, enfim, às vezes só escutando o meu áudio. Mas eu quero que a graça de Deus chegue até você onde quer que você esteja agora. Que alegria ter você comigo em mais um dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, com muita alegria que eu te acolho aqui com muito carinho, viu? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda para nós vivermos esse 29º dia do nosso projeto, e eu creio que Deus tem falado muito ao meu e ao seu coração, não tem? Pelo menos comigo, Deus tem falado muitas coisas. Eu tô ali, anotando tudo no meu diário espiritual também, e eu creio que Deus tem falado muito ao seu coração também. Sim ou não? Sim, né? Então, se Ele tem falado ao seu coração, curte aí, comenta, compartilha essa transmissão, para que essa transmissão também chegue para mais pessoas. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe. Manda esse link para alguém para que mais pessoas possam ser alcançadas também por esta graça. Fechado? Deixa aí o seu like, não continue sem você apertar o seu positivinho e seu joinha para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e passe para entregar para mais pessoas. Fechado? Combinado nosso acordo? Vamos começar rezando para abrirmos já então os nossos trabalhos deste dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa enviar sobre nós agora o teu Espírito Santo, sobre mim, sobre cada irmão, cada irmã agora que está acompanhando conosco essa transmissão. Que teu Espírito Santo agora recaia sobre nós, aguçando os nossos sentidos, abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, para que tudo aquilo que for lançado sobre nós possa produzir frutos. Eu te peço, Senhor, tornai-nos sensíveis e suscetíveis a toda palavra lançada, e que essa palavra proferida sobre nós possa encontrar no nosso coração um terreno fértil para produzir frutos. Por isso eu te peço, Senhor, que neste momento a gente possa estar unidos a Ti, através da unção do Espírito Santo, e que nada nem ninguém nos atrapalhe ou nos roube esta graça deste dia, porque nós queremos tomar posse da graça, da bênção e da unção reservada para este dia. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se você pode aí, toma sua palavra comigo, por favor. O texto de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á, algumas traduções diz, revelará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá aquilo que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Beija sua Bíblia, se você pode, em sinal de respeito e em sinal de carinho, a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, é fato e conhecido de todos nós, enquanto católicos, e isso é dogma de fé,
o dogma da Santíssima Trindade. O Pai está no Filho. O Filho está contido no Pai. Um é consubstancial ao outro. O Filho está no Espírito. O Espírito está contido no Filho. Um é consubstancial ao outro. Pai e Filho estão no Espírito, o Espírito está no Pai e no Filho, e eles não se misturam. Isso é o segredo e o dogma da Santíssima Trindade. 3 pessoas em um só Deus em pessoa 3. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui vai nos dizer que o Espírito Santo vos revelará toda a verdade. Ou seja, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. Ou seja, a partir desse texto nós podemos entender que Jesus usa a palavra revelará toda a verdade. Ou seja, Jesus está dizendo que não existe uma única verdade, embora a verdade é uma única, mas é um conjunto de verdades contida numa única pessoa. Entenda? Nós estamos tratando aqui de um conjunto de verdades contida numa única verdade, verdade essa que é uma pessoa. Aonde está isso? Jesus mesmo vai nos ensinar, quando ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus mesmo está dizendo, eu sou a verdade. Então, ou seja, o Espírito Santo nos revelará este conjunto de verdades que se resume numa única pessoa chamada Jesus, onde ele mesmo vai nos afirmar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a verdade, ele é o caminho que vai nos conduzir para esta verdade. Mas o contrário da verdade é a mentira. O oposto da verdade é a mentira. E a mentira tem 2 vertentes. Primeiro, o pai da mentira é o demônio. Ou seja, a mentira ela é filha do diabo. Vai dizer João no capítulo 8, versículo 44. Ou seja, assim como tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus ensina, tudo aquilo que Jesus faz, toda a referência que ele dá a si mesmo, ele diz, eu sou a verdade, ele é a verdade. Então, tudo aquilo que Satanás faz, tudo aquilo que Satanás diz, tudo aquilo que Satanás põe o dedo é mentira. Mas, infelizmente, nos nossos dias, aparece que a mentira se tornou algo natural e normal para nós. Dizem até mesmo a mentirinha santa. Mentira é mentira e mentira é filha do demônio. Então não existe mentira santa. Ou então a chamada mentira amarela. Como a pessoa foi tentando agora arrumar beleza na mentira. Mas mentira é mentira e quem mente é do capeta. Porque o pai da mentira é o demônio. João 8,44. E a mentira ficou tão natural e tão normal nos nossos dias que não existe um dia no nosso calendário como o dia da verdade. Mas nós celebramos o dia da mentira, onde você pode contar uma mentira para aplicar um blefe em alguém. Então, ou seja, parece que mentir se tornou algo legal. Parece que se tornou algo comum. Mas isso é um pensamento errado. Porque João, no capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, não é normal mentir, não é normal contar uma mentirinha santa, mentirinha amarela, ou dia da mentira, porque o pai da mentira é o demônio. Então essa é a primeira vertente da mentira. A segunda vertente da mentira, a mentira pode ser uma mentira inventada, pode ser algo inventado. Quando Jesus diz que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é uma verdade absoluta. Jesus não está inventando, Jesus não está precisando da opinião, da aprovação de ninguém. Jesus, ele é a verdade por essência, ele é a verdade absoluta, independente daquilo que eu e você achemos, independente se eu e você concorde ou não. Talvez você ache grosseiro o discurso de dizer que o pai da mentira é o demônio e logo quem mente então é filho do demônio. Mas essa é a verdade absoluta, porque Jesus, a verdade, ela não é uma verdade inventada, mas é uma verdade absoluta e total. E então tem muita gente caminhando com a mentira,
e se fingindo de verdade. Tem gente que inventa histórias para dizer, afirmando estar com a verdade, porém é uma verdade falsa. E então logo você pode perguntar, tá bom então, Eduardo, para que eu preciso ressuscitar a verdade no dia de hoje? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, somente pela pessoa de Jesus Cristo, somente pela experiência com Deus, é que a pessoa pode ser conduzida a um conhecimento genuíno da verdade. Jesus é a revelação do Pai, ele expressa a verdade que liberta, ele é a verdade que liberta. Por isso que ele diz, eu nasci para isso e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 37. Ou seja, ele é a verdade. Ele veio ao mundo para revelar a verdade. Ele veio para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Não vai ficar dando ouvido a mentirinha, seja amarela, seja mentira, etc. Você já entendeu. João 18, 30 anos, vamos encontrar naquele diálogo de Jesus com Pilatos. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? E eu poderia aqui também te dizer, poderíamos complementar nessa frase. Onde encontrar essa verdade? O que é a verdade? Pilatos também estava querendo dizer. Onde é que eu acho essa verdade? A palavra hebraica, traduzida no original, onde Pilatos perguntou o que é a verdade, também poderia ser traduzida para onde eu acho essa verdade. E Santo Ambrósio vai dizer, não é o homem que busca a verdade, mas a verdade que busca o homem. Verdade que busca o homem. Então, onde é que você vai encontrar essa verdade? Primeira delas, as colunas da verdade. Deus é a verdade. Ele é a verdade. Deus Pai é a verdade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remistes, ó Deus da verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ou seja, Deus Pai é a verdade. Não há outra fonte além de Deus Pai. Jesus também é a verdade. João 14,16 respondeu-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus é a verdade. Então, ou seja, as colunas da verdade, aonde você vai encontrar a verdade, as fontes da verdade. Primeiro, Deus Pai é a verdade. Segundo, Jesus Filho é a verdade. Não um conceito, mas uma pessoa. Uma pessoa. O Espírito Santo é a verdade. João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Consolador, o Paráclito, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará de mim, o Espírito Santo da verdade. Carta de 1 João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a verdade. Por isso
que eu não consigo acreditar numa pessoa batizada no Espírito Santo, numa pessoa cheia do Espírito Santo, compactuar com a mentira. Porque não dá. Então é natural e normal, e é o que se espera, de quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela começa a mudar a sua forma de olhar as coisas, de ver as coisas. Por isso ela não assiste mais qualquer coisa. Por quê? Porque ela não consegue compactuar com a mentira. Por isso ela não escuta qualquer coisa, porque ela não consegue mais escutar a mentira. Por isso que a pessoa se torna seletiva. Por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo é a verdade. E luz e treva não compactuam. Não tem como compactuar verdade e mentira. Por isso, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue compactuar com a mentira, porque o Espírito Santo é a verdade. Outra fonte da verdade, a palavra de Deus, Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 89. Ó Senhor, a tua palavra é eterna. Ela está firmada no céu e é a verdade. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, a palavra de Deus é o manual. A palavra de Deus deveria ser o nosso livro de cabeceira de cama todos os dias. E é por isso que a gente diz, porque aqui vai dizer se você está certo, se você está errado. Quer educar filhos? A Bíblia ensina. Quer construir? A Bíblia ensina. Quer saber a verdade? A Bíblia ensina e ela revela. E é por isso que a carta também aos Hebreus vai dizer que a Bíblia ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é tão penetrante que ela chega à divisão de alma e de medula e de espírito. Alguém sabe onde é que divide a alma e do espírito? Eu não sei. Mas a Bíblia sabe, a palavra sabe. Por isso que quando a palavra ela é bem pregada, ela mexe com a gente. É por isso que eu acredito muito no anúncio profético da palavra. Porque ela é a verdade. E nós, graças a Deus, como filhos de João Batista, nós temos isso muito latente no nosso carisma. Às vezes a gente não precisa ficar revelando e proclamando cura, mas a gente vai pregando e a palavra vai mexendo com você, ela vai te incomodando, ela vai fazendo querer você mudar de vida, e você vai chorando, e você vai arrepiando, e você vai anotando. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é essa fonte da verdade. Aqui é a coluna da verdade. Aqui é o manual para a vida profissional, para fechar negócio, para ter sociedade. É a Bíblia é a verdade. Deus Pai é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo contém a verdade e revelará a verdade. A Bíblia é a verdade. É aqui onde tem o manual de toda a verdade. Está aqui. O que mais que é a verdade então, Eduardo? Vamos ver. Os mandamentos. A lei de Deus é a verdade. Salmo 119. 142, 151. A tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. O que é os mandamentos? É a lei de Deus. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Os mandamentos da lei de Deus, ela é verdade. Porque, entenda, os mandamentos da lei de Deus não são apenas para a punição de Deus. Não é Deus apenas querendo nos privar, não. Os mandamentos da lei de Deus, eles são protetivos e preventivos. Isso mesmo. Por isso que ali contém a verdade. Por quê? Porque ele é protetivo e preventivo. Por exemplo, não roubar. Não deveria nem ser mandamento da lei de Deus. Porque se você roubar, você vai ser preso. Você pode morrer. Então ele é protetivo e preventivo. Não cobiçar a mulher do próximo. Se você olhar para a mulher do próximo, você vai tomar uma porrada no zóio. Então ele é protetivo e preventivo. Não levantar falso testemunho. Por quê? Porque se os outros souberem, você vai criar uma inimizade, vai comprar uma briga. É protetivo e preventivo.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas lhe é dado por acréscimo. Entende? Não mentirá, enfim, os mandamentos da lei de Deus é a verdade, por quê? Porque ele é protetivo e preventivo. Você sabe quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Sabe? Decore, salteado, de trás para frente, frente para trás? Já sabe quais são? Não? Eu também não vou te falar. Tarefa de casa da nossa aula de hoje. Leia Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 17. Lá você vai encontrar os 10 mandamentos da lei de Deus, ok? Então, as leis de Deus, os mandamentos, também é a verdade. E aí é claro que qual é o desejo de Deus? É João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o desejo de Deus que eu e você conheça a verdade. Que a gente seja liberto por essa verdade. Que seja liberto pela palavra de Deus. Mas aí você pode me perguntar, Eduardo, é possível então alguém conhecer toda a verdade e não ser liberto? A resposta, infelizmente, é sim. Talvez você pergunte, como pode ser isso? Jesus não falou, conhecereis a verdade vos libertará? Como é que alguém pode conhecer toda a verdade e não ser totalmente liberto? Já aconteceu isso com alguém? Sim. Pode acontecer? Pode. Com quem? Satanás. Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele conheceu a Deus? Sim, ele era um anjo de luz. Ele morava no céu. Ele conheceu Jesus? Sim. Ele conheceu o Espírito Santo? Sim, ele morava no céu, Santíssima Trindade. Será que ele conhece a palavra de Deus? Sim, conhece mais do que eu e do que você. Conhece, sabe tudo. Ele conhece os mandamentos da lei de Deus? Conhece. Ou seja, ele conheceu todas as fontes da verdade. Todas as fontes. Deus, Jesus, Espírito, mandamento. Ele conheceu tudo. A Bíblia. E por que então que ele não foi liberto, Eduardo? Por que então que ele se precipitou ao inferno ele próprio? João 8,44 vai dizer assim. Vós... Vou pegar aqui na minha Bíblia para me ler por aqui. Ó. Eu tenho anotado aqui no meu rascunho, mas vou pegar direto a palavra para a gente ler. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, por que ele conheceu a verdade, todas as fontes da verdade, todas as características da verdade, todas as colunas da verdade, mas não foi liberto? Porque ele não permaneceu na verdade. Ou seja, eu posso caminhar na igreja, eu posso conhecer o Pai, eu posso conhecer o Filho, eu posso ter sido batizado no Espírito Santo, eu posso ter lido a Bíblia de capa a capa, eu posso conhecer os 10 mandamentos, mas mesmo assim eu não ser liberto totalmente. Por quê? Porque eu ainda carrego em mim rastros da mentira. E o rastro da mentira, o pai da mentira é o demônio. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Então uma pessoa pode conhecer a verdade e não ser liberto. Esse é o desejo do Pai? Não. O desejo de Deus Pai é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem muita gente que conhece a igreja, mas prefere ser enganado por vãs filosofias. A pessoa prefere ficar consultando horóscopo para sair de manhã, para saber a cor da roupa que ela tem que pôr. Enquanto a verdade está aqui. Está aqui. E é claro que como Satanás não se manteve na mentira, ele usa das mentiras para ludibriar muitas pessoas e para arrancar as pessoas da verdade. E aí então hoje tem um grande malefício de Satanás. Chamado o quê? Relativismo. Não, que mal tem. Eu leio a Bíblia, mas eu leio horóscopo todo dia de manhã, é só saber filtrar. Não, que tem? Eu leio a Bíblia, mas eu tenho aqui meu trevo de 4 folhas, meu pé de coelho. Se pé de coelho dá-se sorte, o coitado não tinha perdido o pé. Não, mas eu tenho aqui aquela... Não, eu fui passar o Réveillon na praia e tive que pular 7 ondinhas. É o relativismo. O que é relativismo? Eu vou achando que tudo é normal.
Então existem dois problemas no relativismo. Primeiro, eu acho que tudo é normal, não tem problema eu caminhar na igreja, mas eu caminhar no mundo. O que tem eu caminhar na igreja, mas contar uma mentirinha de vez em quando? O que tem eu caminhar na igreja, mas ter uma mentirinha santa? O que tem eu caminhar na igreja, mas eu ter a mentirinha amarela? O que tem eu ter conhecido Deus, mas eu menti no dia da mentira? Foi só para brincar com meu amigo? Com o demônio a gente não brinca. Vigiai e orai, porque o demônio é ao redor de vós como um leão procurando a quem devorar. Resisti-lhes! É a palavra. Então a gente não brinca com o demônio. Então existe esse lado, o que tem tudo bem? Existe uma outra mentira de Satanás muito presente nos nossos dias. Deus é castigador, Deus é punitivo, é a visão do Deus do Antigo Testamento. Onde Deus vai te castigar, Deus vai te punir, se você não caminhar, ele vai, pá. Então essa visão também é outra mentira. Ou outra mentira ainda pior. Tudo pode, tudo posso. Não, você pode tudo. É meu corpo, minha regra. Meu ventre é livre. Que problema tem? Não, lá no final tem a misericórdia. Então existem as duas versões, 3 versões. Uma desse relativismo, onde eu vou misturando tudo com tudo, fazendo uma salada. A visão do Deus castigador e punitivo do Antigo Testamento. Ou a visão da misericórdia como absoluto. Posso pecar, posso fazer aquilo que eu for, meu corpo, minhas regras. Lá no final a misericórdia me alcança. Jesus disse para Santa Faustina que a misericórdia é a última tábua de salvação. Jesus revelou para Santa Faustina no diário 16:13. É a tábua de salvação. Então, ou seja, é uma tabuinha. É uma tabuinha. E essa tábua vai ter fim. Então, ou seja, ou a gente se apega para atravessar nessa tábua da misericórdia agora, ou essa tábua vai ter um fim. E quando tiver o fim dessa tábua, o que vai ter embaixo é precipício. Então, ou seja, hoje, Satanás tenta nos levar para longe de Deus. Para quê? Para nos afastar. E aí você pode perguntar, então tá, Eduardo, qual é a melhor forma, então, de eu me manter fiel a estas verdades? Qual é a melhor forma, então, de eu me manter fiéis a estas fontes da verdade? A Igreja Católica, Apostólica, Romana. É aquela que crê e defende toda a verdade. Nós não acreditamos em Deus Pai, apenas. Nós não acreditamos apenas no Jesus. Nós não vivemos apenas no pentecostalismo. Nós vivemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento. Aqui nós anunciamos os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, a Igreja Católica é aqui. É aqui que é o depositário da verdade. Nós temos tradição, nós temos magistério, nós temos escritura, nós temos os mandamentos, nós temos dogmas de fé. Aqui é a verdade. Quer ser blindado das mentiras de Satanás? Fica na Igreja Católica. Aqui é a fonte da verdade. Aqui é a fonte que jorra toda a verdade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, a Bíblia, a tradição, os mandamentos. É aqui, é aqui. Aqui é onde eu e você temos que estar. Santo Tomás de Aquino vai dizer: a igreja é o depositário da verdade. Santo Tomás vai dizer: a igreja é o depositário da verdade. Ou seja, significa o quê? Que dentro da igreja contém toda a verdade. O Catecismo da Igreja Católica, no do parágrafo 50 até o 141, são 91 parágrafos tratando sobre a igreja, do poder que a igreja tem como esposa de Cristo, que ela se entranhou da verdade, ela é a única verdade. Ou seja, é isso. É isso. Então, a Igreja Católica, ela é a verdade. E o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 766, diz assim: assim como Eva nasceu de Adão adormecida no Éden, a Igreja nasceu de Cristo adormecido no Calvário. Santo Agostinho diz: costumamos amar a verdade quando ela nos ajuda e tendemos a odiá-la quando ela nos confronta. E é por isso que tem tanta gente inimiga da igreja. Porque a gente gosta da palavra doce, mas quando a palavra nos confronta, a gente não gosta. Que você seja depositário da verdade hoje.
que você ressuscite para essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode ser um discurso duro? Pode ser. Mas eu finalizo com a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 21, ele diz: não vos escrevi, porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu rogo a Deus hoje que esta palavra, que aparentemente ela pareça dura, mas ela possa produzir em você frutos da verdade. Existe uma única verdade absoluta, e esta verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a verdade em pessoa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.